histórias. Pois bem, e hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre missões. Coloquei lá no grupo que na primeira quinta de abril nós vamos abrir um estudo. Eu decidi não abrir logo porque eu estou numa correria. Não sei como vai estar aí minha agenda, né? Com a Cecília. O assunto é um pouco que exige um pouco mais do meu tempo em casa para preparar os estudos. Mas já coloquei pouco do que a gente vai ver para instigar a igreja, os irmãos ficarem curiosos a virem. Vamos trabalhar um pouco cosmovisão, política, o que Deus fala acerca do Estado, a nossa relação como cidadãos, em relação à ética. Quando duas leis de Deus ficam em conflito, não porque Deus tem duas leis opostas, mas no mundo caído, a gente é colocado diante de dilemas éticos. Como reagir com isso? Você, como cristão, como responder a esses dilemas éticos que várias vezes é inevitável. E a gente precisa caminhar para esse entendimento, né, para essa maturidade de entendimento. Nós vamos dialogar um pouco sobre esse tema. Mas então, a gente vai começar, se Deus permitir, na primeira quinta de abril. Tá bom, meus irmãos? Vamos pensar um pouco de missões. Mateus 28, texto-chave para a gente. Versículos 18 a 20. Texto central para falarmos da grande comissão. Inclusive, o subtítulo não é texto inspirado, correto? Mas ficou, né? Todo mundo fala assim, vamos ler o texto da grande comissão. É o subtítulo. O subtítulo não é algo canônico, é algo editorial. Não foi Mateus que escreveu a grande comissão, mas calhou muito bem. É a grande comissão, de fato, é a comissão por excelência da igreja, dos apóstolos, discípulos. Por isso ficou tão conhecido como a grande comissão. Então nós vamos ler o texto, Mateus 28, 18 a 20. Vamos fazer uma breve meditação acerca de missões, coisa que nunca pode morrer numa igreja local. Diz assim a palavra de Deus. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, aqui está, de acordo com o relato de Mateus, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Então observe como que Mateus elabora o desfecho do seu livro. Mateus termina o seu livro com o início de uma agenda, com o início da missão do povo de Deus. Então, ao nós concluirmos a leitura de Mateus, devemos ser instigados a fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. E é nítido que aquilo que o Senhor nos ordenou não foi simplesmente para os seus apóstolos, para os 11 que estavam aqui reunidos na Galileia, mas abarca toda a igreja de Cristo Jesus. No versículo 18, Mateus registrou o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse, observe que são palavras direto do nosso Senhor, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Meus irmãos, aqui é nítido que a forma como Jesus fala, o conteúdo de sua fala, aponta para uma realidade. E que realidade é essa? Realidade de reino. O reino de Deus foi instaurado, foi estabelecido, foi definido por meio da obra de Cristo Jesus, que é o rei desse reino. Nós somos os seus servos, os seus súditos, mas esse reino tem uma pessoa, e essa pessoa, esse trono, não pode sofrer golpe. Quem sofre golpe no trono, como, por exemplo, a gente lê Reis e Crônicas, dinastias são despostas, porque outras pessoas roubam o trono. Mas somente pessoas que não têm toda a autoridade podem sofrer o golpe. Pode perder o seu trono. Jesus não tem uma autoridade parcial, ele tem toda a autoridade. E não há poder paralelo. Não há pessoas que podem sucedê-lo, porque não há concorrente. Toda a autoridade lhe foi dada. E o que é interessante, e eu já falei isso aqui inúmeras vezes na igreja, é que se nós compararmos o descendente de Davi, Jesus, com o próprio Davi, arquétipo de reino, em todo o Antigo Testamento, a gente vê que o reino áureo de Israel
não foi tão áureo assim. Foi um momento de paz com Salomão, de expansão com Davi e Salomão. No entanto, a gente viu que foi um reino curto e pequeno. O reino de Israel não pode ser comparado com o reino, por exemplo, dos gregos, dos persas, dos babilônios, dos assírios, do Egito, dos hititas. Por quê? Foi um reino muito circunscrito ao levante, ao Israel. Então, há fronteiras altamente limitadas. E não somente geograficamente falando, mas também de maneira temporal. A monarquia de Israel ruiu-se em duas coroas. Depois a coroa do norte acabou com o império da Assíria. No reino do sul, a Assíria começou a lutar contra Judá. Mas aí veio Nabucodonosor, reino já da Babilônia, que venceu a Nínive, que venceu a Síria e tomou o reino de Judá. Acabou. A partir daí, Israel é sempre um vassalo. Teve um parênteses com a dinastia dos Asmoneus, os Macabeus. Todavia, Israel sempre foi um reino comparado com outros muito pequeno e muito diminuto. Mas por que tem essa glória toda? Porque Israel sempre mexe com o mundo. Por que a história de Israel tem a ver com a nossa história? Porque não está no poder territorial, bélico e político do próprio Israel, mas está na promessa que Israel houvera herdado. E que promessa era essa? Que viria um rei maior que Davi e que esse reino não teria fim. Daniel, por exemplo, profetizou isso. E aqui em Cristo Jesus, depois da sua ressurreição, Jesus fala, olha, aquela autoridade, aquela pedra que cai sem ser cortada por mão humana, que destrói os reinos humanos e cresce e nunca diminui, essa autoridade é minha. Essa autoridade foi outorgada a mim. Então imagina Jesus de Nazaré, um carpinteiro, um homem do populacho, um homem sem status, um homem do norte, da Galileia, da terra dos gentios. Depois da ressurreição, chega para os seus discípulos na Galileia e fala, toda a autoridade me foi dada. Salmos 16:10, Davi fala que o Senhor não permitiria que o seu servo, que o seu santo, viesse a se decompor. Ele não ficaria restrito, ele não ficaria sob a terra para todo sempre. Porque o inimigo que venceu Davi, o inimigo que venceu Salomão, o inimigo que venceu Alexandre o Magno, o inimigo que venceu os Césares, que é a morte, foi vencida por Cristo Jesus, aquele Galileu. Então não há mais império, não há mais poder que possa sobrepujar aquele judeu, aquele Galileu, aquele Nazareno que morreu numa cruz da maneira mais ignominiosa, mais vergonhosa, onde Jesus morreu provavelmente nu, com muita dor, de maneira que as pessoas poderiam sentir vergonha de dizer, eu sou discípulo daquele crucificado. Agora, por causa da ressurreição, pode dizer, sim, eu sou discípulo daquele que foi crucificado, mas que não está mais no túmulo, mas que está assentado no trono, à destra de Deus Pai. É um reino que suplanta territórios. E o que é muito bonito nessa fala de Jesus, que eu estou aqui só equalizando o reino de Jesus, a nossa perspectiva horizontal. Mas nós vamos ver em Colossenses, porque nós vamos começar a exposição em Colossenses, provavelmente em abril, que o reino de Cristo não é apenas universal no sentido terrenal, mas é cósmico. Porque Jesus fala que toda autoridade foi dada no céu. No trono de Deus, ele tem autoridade. Apocalipse capítulo 5 é maravilhoso, porque há um no trono com um livro selado e que ninguém pode tomar de sua mão. E João olha, inclusive, os anjos poderosos. E esses anjos poderosos também não podem tomar o livro da história da mão de Deus. Mas aí vem um como que o cordeiro. E ao mesmo tempo o leão. E pega o livro da mão daquele que está no trono. E começa a reger a história. Cristo é rei não somente da sua vida, da minha vida, do Brasil, do mundo. Cristo é rei de toda a realidade possível, inclusive das potestades, dos anjos, do demônio e do próprio diabo.
Ele é governante, ele é Senhor. Por isso ele tem todo o poder e todo o direito de julgar. Porque no trono branco, diante do julgamento final, uma pessoa irá nos julgar. Cristo Jesus. Esse aqui que tem toda a autoridade. E isso traz muito conforto para o meu coração e deve trazer para o seu também. Porque, de acordo com as rédeas da história, muita coisa sai do nosso controle. Muita coisa nos abate. E é para bater porque a gente é humano. Mas, meus irmãos, como traz paz saber que esse mesmo homem, que também é Deus, que falou, toda autoridade me foi dada, termina o seu diálogo com os discípulos dizendo o seguinte, e lembre-se disto, estou sempre com vocês, até a consumação dos séculos. Jesus começa falando de toda a sua autoridade. E agora ele termina falando da sua presença. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, chega para os seus discípulos pequenos, porque eram 11, não eram gabaritados nas escolas rabínicas, não tinham prestígios sociais, mas aquele que reina sobre a história, que diz toda a autoridade me foi dada, termina o seu diálogo com os discípulos na Galileia dizendo, eu estou com vocês. Meus irmãos, isso precisa afetar a nossa vida. Jesus está conosco. E não é qualquer um, é aquele que tem toda a autoridade. Isso deve afetar a realidade da nossa igreja local. Quando eu fui pregar domingo agora lá na Vila do Sol, eu falei com os irmãos o seguinte, sinto-me muito privilegiado de estar aqui diante da presença dos irmãos, mas também diante da presença de Deus. O culto faz sentido quando nós estamos aqui, a gente sabe que Deus está aqui. Que a presença de Deus é real. Que Jesus se faz presente. Na carta às igrejas da Ásia Menor, quando João escreve, para aquelas 7 igrejas distribuídas na Ásia Menor, na Vale do Lico, tem um refrão que se repete, que Jesus passa entre a sua igreja. Eu estou no meio de vós, eu conheço as suas obras. Então, meus irmãos, aquele que tem toda a autoridade, também diz, eu estou com vocês. E é por causa dessa autoridade, algo constituído, algo formal, um trono estabelecido, um reino estabelecido, e por causa da presença desse rei, é que Jesus agora dá uma ordem para esse povo tão fraquinho. Imagina, 11 galileus, tão fraquinhos. Mas baseado na minha autoridade, na minha presença, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações. Jesus está olhando para aqueles 11. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. Catarina e Cecília não vai contar não, porque Jesus está falando com adultos. Imagina, nós 11 aqui, Jesus chega e fala assim, vão e façam discípulos de todas as nações. Você fala, Jesus, como assim? Todas as nações? Eu não estou conseguindo fazer nada aqui. Eu me vejo com tanta limitação. Imagina, se o reino de Jesus estivesse limitado a nós, como estava com esses 11 homens. Se Jesus, o mundo todo, o Mediterrâneo, o Império Romano, a gente vai chegar lá onde Jonas queria ir, lá em Tarsis, lá na Espanha. Não é possível, nós 11. A gente não tem dinheiro, a gente não tem tanta saúde, a gente é limitado, a gente não tem tanta escolaridade. Toda a autoridade me foi dada. E por meio dessa autoridade eu estarei presente. O Espírito Santo de Deus é derramado. E aquela igreja de 11 vira 3.000 do nada. E as nações vão sendo conquistadas. Porque Jesus, meus irmãos, é o dono da missão. Por isso que uma igreja local, por isso que a nossa igreja, jamais pode perder de vista a missão que nós temos. Isso não foi convencionado numa assembleia local. Isso foi instituído pelo rei, pelo dono do reino, pelo dono da igreja. Por isso que a gente não tem autoridade e autonomia para dizer se vamos ou não estar envolvido com missões. Porque a igreja é de Jesus. E ele assim ordenou. Nós somos os seus servos. E servos, pelo menos os bons, fazem apenas uma coisa: obedece.
Pois bem, dito isto, sanduichando o versículo 19, no versículo 18 e 20, nós vamos agora olhar para o versículo 19 e destacar 5 coisas nesse versículo 19. 5 aspectos. De maneira bem breve. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vão, o movimento da igreja, vão, ide, façam um propósito, façam discípulo, ou fazer discípulo, é o propósito, movimento com propósito. De todas as nações, o destino, o local que nós precisamos alcançar, todo mundo, batizando-os, o meio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, adoração. Pois bem, vamos dissecar um pouco esse versículo e olhar para esses 5 aspectos. Portanto, ide, portanto, vão, é o movimento da igreja. Observe que uma igreja jamais pode estar em si mesmada, enclausurada em si mesmo, sendo hermético, sendo fechada, como se estivesse num domo, num bunker. A igreja não pode viver essa realidade. A igreja, por sua própria natureza e pela ordenança do Senhor, precisa ser uma igreja orgânica, dinâmica, que cresce, que tem movimento, que se relaciona, que tem contato com o mundo, que entra no mundo sem ser dele, mas sem, contudo, deixar de entrar e acessar o mundo, porque esse é o remédio para o mundo, não a própria igreja, mas o evangelho que ela carrega. Portanto, nós temos um imperativo e um modo de ser. A igreja precisa estar em movimento. A igreja precisa ter dinâmica. A igreja não pode usar de todos os seus recursos para gastar somente com si e para si. O destino da igreja não é ela mesma. Isso precisa ficar muito claro para a igreja local. Nós não somos os nossos próprios destinatários. Nós existimos para a glória de Deus e para abençoar todas as famílias da terra. O problema de Israel foi achar que ele era um meio, aliás, um fim em si mesmo, não um meio. Quando as igrejas têm sucumbido, justamente no propósito da sua existência, que deveria ser sustentar, deveria ser enviar. No entanto, tudo o que consegue enxergar é o próprio umbigo. Assim como Jonas, que não queria enfrentar e encarar com submissão a ordem de Deus. Por isso, nós temos aqui, diante da palavra de Jesus, que a igreja precisa sempre estar em movimento, com essa dinâmica de ir. Sempre precisa estar olhando para além de si mesmo. Mas esse movimento, essa dinâmica, não é uma dinâmica amorfa. Não é uma dinâmica ao ermo. É um movimento com um propósito. E que propósito é esse? Ide, fazei discípulo. Ora, se a gente fizer muitos movimentos, inclusive movimentos legítimos, genuínos, que eu não sou contra, ações sociais, por exemplo. Não sou contra, meus irmãos. Muito pelo contrário. A gente pode ir lá para Bangladesh, passear. Mas se todo esse emprego de energia, de finança, de tempo, de matéria humana, não for com um propósito de materializar discípulos de Cristo Jesus, é um movimento e uma dinâmica morta. Então não é simplesmente a igreja com muito evento, com muito movimento, não é isso. São movimentos e dinâmicas propositais, que enxergam um propósito estabelecido pelo próprio Senhor da igreja, que é o rei do reino. Porque o reino é maior que a igreja. A igreja é uma agência e um instrumento do reino, mas o reino é maior. Então observe, meus irmãos, que a gente não está aqui para fazer movimentos mortos, para sair aqui na rua, batendo tambuque e chamar a atenção. Olha, a gente existe, não. Tem um propósito. Fazer com que outros que são inimigos de Jesus se tornem agora seus amigos, discípulos do próprio Senhor da igreja. E, meus irmãos, inclusive, em movimentos evangelísticos genuínos,
precisa entender que o movimento evangelístico também é o início e não o fim em si mesmo. Vamos supor que a gente vai fazer o evangelismo aqui sábado, 10 pessoas proclamam o que é Jesus. Acabou a tarefa? Lógico que não. A ordem de Jesus não é para evangelizar as pessoas aceitarem Jesus. A ordem de Jesus é para construir a imagem de Jesus nessas pessoas. É fazer discípulo. Por isso que na igreja precisa trabalhar inúmeros temas. Porque o discípulo é feito de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Todo o conselho de Deus que ele vai falar para ensinar tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos. Por isso que o evangelismo é uma etapa. Por isso que apontar Jesus como Salvador é uma etapa. Agora tem que mostrar o Salvador na vida dessa pessoa que aceitou Jesus. E discipulá-la para que ela possa ser transformada e cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Nós temos um dever de discipular, não somente encher a igreja, mas aqueles que se aproximam de nós, ser enviado para a sua casa, para o mundo, cada vez mais aptos e parecidos com Cristo Jesus, que é o Senhor da igreja. Por isso a nossa missão é fazer discípulo. Por isso que nosso dever é trabalhar, e fazer discípulo dá trabalho. Fazer discípulo não é só uma folhinha que eu vou lá elaborar, faz parte. Vou dar para a pessoa e pronto. É tete a tete, é conversa, é vida. É vida na vida. É a vida de Jesus entrando naquela vida que se rendeu ao nosso Senhor. Porque muitas igrejas capengam e muita gente cristã não vive plenitude de vida cristã. Porque já entraram no reino. Mas faltou-lhe subsídio e alimento de discipulado. Para saber lidar com a sua sexualidade de acordo com Jesus Cristo. Para saber lidar com a sua finança de acordo com Jesus Cristo. Para saber lidar com o seu casamento de acordo com Jesus Cristo. Para saber lidar com o seu emprego de acordo com Jesus Cristo. Porque nós não estamos aqui para botar a alma no céu. Nós estamos aqui para replicar Jesus na terra. Para levar para o céu com Jesus, está resolvido. A igreja precisa multiplicar Jesus na terra. E isso é discipular. Destino. Jesus quer discípulo só dos asiáticos, só dos africanos, só de quem mora no Baixo Grande? Não, Jesus quer discípulos de toda a cultura, de toda a etnia. Haverá discípulos de Jesus com o olhinho puxado, amarelo, preto, branco. Haverá discípulos de Jesus que vão se reunir para louvar o nome dele debaixo de uma árvore, sem nenhuma necessidade de teto, diferentemente de nós. Haverá discípulos de Jesus de todas as línguas, que a gente jamais poderia cultuar junto, no sentido humano, sem ter uma conexão do que se está falando. Mas quando o reino se instaurar de maneira definitiva, quando o rei voltar, aí haverá apenas uma língua. E aí nós poderemos cultuar Jesus Cristo, com todas as etnias, com todos os povos. Aqueles irmãos que foram decapitados lá no Congo, os irmãos que estão morrendo na Síria, os irmãos que a gente nunca vai encontrar. Nós vamos chegar com um senso de pertencimento muito grande naquele dia. E dizer para ele, e ouvir dele, que nós somos uma grande família. Não aquela do Globo, tá? Mas uma grande família real. Com o mesmo sangue. Como assim, pastor, o mesmo sangue? O sangue do Calvário. Não o sangue dos Martins, dos Soares, dos Gomes, sangue do Calvário. Todas as nações. Por isso, meus irmãos, a nossa igreja não pode remar para morrer em nós mesmos. Nós precisamos olhar para as etnias e olhar aquelas etnias como alvos, como destino. Porque nós somos pequenininhos, mas aqueles 11 também eram. E fizeram um estrago no mundo. Nós também podemos fazer. Indo, contribuindo e orando. Quarto, o meio é o batismo. Por que o batismo? Porque o batismo é o selo público e visual de uma pessoa que se identifica com Jesus Cristo. Nós, hoje, quando uma pessoa disse que aceitou Jesus, nós não o batizamos de imediato. Por quê, meus irmãos? Os irmãos conseguem imaginar por quê? No primeiro século era imediato. A pessoa se convertia e já batizava. Por N razões, deixa eu dar pelo menos duas razões. Primeiro, muitos que foram alcançados
na inauguração da nova aliança, eram judeus. E judeus esperavam o Messias. Já tinha um pano de fundo de promessa, de compreensão. Quando o judeu falava assim, agora eu creio que Jesus é o Messias, já estava resolvido. Ele se identificava com uma progressão e com uma continuidade daquela aliança. Então ele já tinha todo um repertório, que quando ele criou o Messias veio, pronto, ele sabe que aquelas alianças se cumpriam em Cristo Jesus. Mas tinha um agravante. Muitas pessoas que se batizavam estavam atestando a certidão de óbito. Hoje muita pessoa se converte, ou diz que aceitou Jesus, ou se batiza, pelos ritos em si, e querendo simplesmente confirmar um pedacinho no céu. Agora, pergunta essa pessoa que aceitou Jesus, que quer se batizar, fala assim, você vai se batizar correndo o risco de morrer amanhã. Vai ter gente se batizando à toa? Tá vendo? Essa identificação. Você batizar um hindu na Índia, é porque aquele cabra se converteu mesmo. Eu aceito Jesus e vou me batizar lá hoje. Está se identificando com a morte de Cristo Jesus. Muita gente quer se identificar somente com a ressurreição, com o poder de Deus, mas não com a morte. Por isso que quando a gente vai discipular, vai ser um discipulado de confronto antes de batizar. Você tem certeza que você crê em Jesus? Você sabe que você fica crendo em Jesus? Num certo sentido, vamos desestimular o batismo à toa. Porque a pessoa precisa entender que batizar é se identificar com a morte de Cristo Jesus. É mergulhar. Por isso que, agora sendo um pouquinho mais aqui denominacional, né? Por isso que a gente não dá conta aquele pinguinho na água, porque não simboliza de fato que é o batismo. Porque o batismo é sepultamento. É dizer, a minha vida não é mais preciosa. O meu nome não é mais precioso que o nome de Cristo Jesus. Eu estou sepultando eu com Cristo. Por isso a igreja vai avançando, discipulando e batizando as pessoas. Por isso que há uma alegria quando a pessoa se batiza. A pessoa está falando, eu me identifico com Cristo Jesus. Independente do que isso vier me custar, eu sou de Cristo Jesus. Eu posso até morrer, como os sírios morreram essa semana. Mas aquele que tem toda a autoridade ressuscitou. E ele não é o único, porque ele é o primogênito. Eu serei um daqueles muitos irmãos que ressuscitarão e reinarão para sempre com sempre. Por fim, meus irmãos, todo esse movimento da igreja, fazer discípulos em todas as nações, batizando, tem uma finalidade, adoração. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não estamos batizando para que a pessoa venha se identificar com a Batista, com a Assembleia, que são as igrejas representadas hoje aqui. Nós estamos batizando para que a pessoa possa adorar ao Cordeiro, ao Deus Pai, ao Deus Espírito Santo. Se o batismo significa uma identificação denominacional apenas, está errado. Ela está se batizando para adorar a Deus. Adorar não no sentido somente de louvor, porque infelizmente esse termo caiu muito de nível, né, de conceito, de densidade conceitual, porque as pessoas confundem adoração com louvor. O louvor é adoração, mas adoração no sentido de ser religado com Deus. Porque o ser humano foi feito para adorar, para se submeter, para obedecer, para cultuar a Deus. E a gente se cultua com a vida, e não com um tempo apenas específico. Então, quando a gente avança em missões, fala assim, olha, existe um Deus verdadeiro para se adorar. E esse Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O Pai enviou, o Filho veio, e o Espírito aplica a obra da redenção. Agora, aqui eu quero chamar a atenção para a necessidade de preparar missionários, para poder chegar no campo e poder explicar minimamente que o Deus que nós servimos é um ser em essência, mas três em pessoa. Porque nós vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus treinou os seus missionários antes de enviar. Jesus passou 3 anos e meio com seus apóstolos. E depois conferiu-lhes poder do alto para poder pregar. Por isso que aquele que quer ser pastor, quer ser missionário, precisa ter esse tempo de preparo. E entender minimamente. Porque tudo isso é feito por meio de uma coisa. Que Jesus falou. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Meus irmãos, a gente pode fazer recorte da Bíblia? Dos ensinos de Jesus? A gente pode escolher um tema? Né? A gente está, pastor, o irmão Naran até falou assim, poxa, pastor, você foi corajoso no último domingo, né? Que eu preguei. Mas eu posso escolher, meus irmãos? Eu tenho essa faculdade de escolher o que eu vou pregar?
Não posso. Eu sou servo de Deus me submetendo à sua palavra. Sermões que têm palavras sempre calculadas. Discipulado que sempre tem palavras calculadas. Está em débito com o Senhor. Está em débito com o Senhor. Porque o dever da igreja é ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. Por isso a gente tem prezado muito por sermões expositivos. Porque o texto vai falar. Nós vamos passar, sem pular uma vírgula do que Paulo disse para Colossenses. Seja na parte gostosa de Colossenses, seja na parte ruim de Colossenses. Né? Não tem jeito. Foi quinta-feira passada, o irmão Rafael pregou aqui. A gente concluiu o seguinte, que a verdade, por mais dura que seja, para quem quer servir Jesus de verdade, é combustível e não água. Se a verdade dura que eu falo aqui, meu irmão, não é uma pessoa fria, tacanha, estou falando de verdade verdadeira. Se aquela verdade dura foi água, então você não tinha um fogo verdadeiro, não. Tinha fogo de palha, não era evangelho. Porque uma pessoa que está comprometida com Jesus estará comprometida em comer as palavras de Jesus. Como Jesus chegou para os seus profetas, Deus chegou para os seus profetas, come o rolo. Está amargo, come o rolo. Não importa se está amargo, come o rolo. Então, meus irmãos, nós temos o dever de enviar missionários com um propósito e que tenha minimamente capacidade de ensinar o máximo que Jesus Cristo requer da sua igreja. E a nossa igreja local fará o trabalho, incentivando missões, contribuindo com o nosso dinheiro, enviando o missionário quando Deus levantar e preparando esse missionário para poder ensinar minimamente Deus que nós servirmos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós, enquanto igreja local, ficaremos nessa parte de aprender tudo que o Senhor quer que a gente aprenda. Porque assim nós seremos discípulos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus e o nome do Senhor será honrado e glorificado. Amém, meus irmãos? Essa é uma palavra aí passado já de abertura, né, para missões, da minha parte. Mas eu sei que o Senhor está fazendo e irá fazer grandes coisas nessa campanha para que a gente possa honrar o nome de Jesus com as missões. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus, para essa igreja se coloque de pé, vamos encerrar o culto dessa noite. Eu vou pedir ao pastor Mário que esteja orando e finalizando o culto dessa noite. Amém. Amém. Sim, Deus.
Amém. Sim, Deus. Orações silenciosas, encerramos o culto dessa noite.